Eu queria compartilhar uma situação com vocês. Um certo dia eu estava numa instituição pública de atendimento a pessoas vítimas de violência. Já fazia 20 anos que eu prestava serviço voluntário em vários grupos em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, vítimas de violência, principalmente crianças. E nesse dia eu estava lá por causa de uma moça. Eu me lembro bem quando eu cheguei, tudo parecia tão silencioso. E eu fui atendida por uma moça, que eu não posso dizer o nome, né, é uma assistente social, e e eu vinha explicando aquela situação daquela moça, que era uma moça que tinha 3 filhos, que vinha de um quadro familiar de muita violência doméstica, e no meio da conversa, sem que ninguém tivesse realmente pensado em conversar sobre o tema, começamos a falar sobre a minha vida. Não sei se ela percebeu alguma coisa em mim que ela lhe deu levantou a atenção, lhe tirou a atenção. E aí eu sei que ela começou a conversar e eu comecei a contar para ela como eu tinha superado violência doméstica, como eu tinha superado abuso sexual. E nesse momento era como se eu estava assim, me sentindo tão forte, tão poderosa, e como eu tinha superado tudo isso. Eu acreditava nisso. Aquela moça me olhava de uma forma tão atenciosa, com tanta compaixão no olhar. Outras pessoas foram chegando e em silêncio ouvindo o meu relato, e de como eu era uma pessoa que conseguiu superar tudo isso. E, de repente, foi como se alguma coisa tivesse tirado uma venda dos meus olhos. E eu comecei a pensar que eu não conseguia falar em público, eu tinha me isolado, eu tinha ansiedade, eu me alimentava mal, eu dormia mal, eu tinha depressão, eu tinha medo de muitas coisas. E na verdade, eu achava que eu era super corajosa e que qualquer coisa não podia me afetar, mas na verdade eu já estava me isolando, já tinha medo de me relacionar com as pessoas, porque eu repetia sempre os mesmos quadros, os mesmos ciclos com pessoas abusivas e ciumentas. E ali, no meio daquela conversa, de repente eu caí na real. E a moça só me falou assim: "Querida, ninguém supera essas coisas dessa forma". Eu comecei a chorar. Eu estava desmoronando ali na frente dela. Por quê? Porque nada era como eu imaginava que fosse. Tudo que tinha passado na minha infância vinha repercutindo na minha vida adulta. Repercutiu a minha vida inteira. As minhas escolhas, as minhas decisões. E eu precisava mudar aquilo. Eu saí de lá arrasada, consternada e decidida a procurar ajuda. E fui em psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Procurei de tudo. E aí, só queriam me medicar. Só queriam dizer que eu tinha que lidar com a minha dor, com meus problemas, que estava ali, que eu tinha que abraçar aquela dor, que eu tinha que ressignificar. Mas eu não queria mais aquela dor. Eu não queria ser aquela pessoa. Eu não queria ser mais aquela que estava carregando todo aquele fardo. Mas eu não sabia para onde ir. Então, um certo dia, no YouTube, eu vi um vídeo do mini curso da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Aquele nome me chamou a atenção. Reprocessamento. Vi Jair Soares. E aí, naquele momento que aquele homem estava falando, tudo tinha sentido. Parecia que ele estava falando para mim.
Parecia que tudo o que ele dizia tinha sentido. E realmente, todas as minhas emoções tinham significado, tinha razão. Até aquelas que pareciam absolutamente desvinculadas, elas estavam vinculadas. E a partir daí, eu me dediquei a estudar. Da TRG, eu já vinha estudando a neurociências, a neuropsicanálise. Eu queria respostas, eu queria cura. E aí o milagre aconteceu. Tem sim, tem cura. Você pode se libertar, você pode ter uma vida feliz. Você pode ter um relacionamento saudável. Você pode ter uma vida saudável. Você pode se amar de novo. Você pode ser o que você quiser ser. E eu vou te ajudar. Eu sou terapeuta TRG e estou aqui para te ajudar.